Gente, não é de hoje que a gente sabe de casos de mulheres que são estupradas e mortas por bandidos que já passaram pela cadeia. Aí algum juiz desavisado vai lá e solta ele, não é verdade? Porque nossa legislação permite isso. Tem um monte de gente preocupada com bandidos que estão encarcerados e que isso é desumano. Gente, vamos entender, essa mesma galera, né, que normalmente se diz de esquerda e progressista, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa ser de esquerda não quer dizer que ela seja idiota e burra. É que essas pessoas que se dizem de esquerda e progressista são normalmente artistas, assim, do nível intelectual de um Fiuk da vida, que pensa assim, eu tenho tudo na vida. E para mim poder dormir de boa, porque eu vivo num país com grande injustiça social, eu vou abraçar essas ideias de esquerda e progressista, porque aí eu pouso de legal. Então, assim, Fiuk, Felipe Neto, eles são, assim, vamos dizer assim, o estereótipo dessas pessoas. Mas a gente tem pessoas inteligentes também reproduzindo esse discurso, como é o caso do Gregório Duvier, do Fábio Porchat. Mas vamos ficar aqui só nessa questão desse rapaz. Ora, veja que ele já foi preso, ele foi solto, ele foi preso, e ele agora está fazendo um monte de vítimas. E o caso dele chama atenção porque é um caso extremo. Mas, assim como ele, existem outros que saem para visitar pai e mãe no Natal e não voltam para a cadeia e fazem o que querem. E quem se torna vítima dessas pessoas são os chamados cidadãos de bem, que a esquerda não reconhece que existe. Né? Que a galera progressista fala: não, não existe cidadão de bem. Somos todos cidadão. Não, existe cidadão de bem, sim. Aquela pessoa que é pobre, mas que levanta cedo, pega o ônibus lotado, vai trabalhar para ganhar um salário mínimo, mas vive com dignidade e não rouba o que não é dela, o que não lhe pertence, é um cidadão de bem, tá? E essas pessoas progressistas, de esquerda, que se acham o máximo e que agora estão invocando Lula para voltar, né? Essas pessoas, elas acham que pobreza está associada à criminalidade. Isso é preconceito, tá, meus queridos? Para quem não sabe, isso é preconceito. Ser pobre não tem nada a ver com ser ladrão, com ser estuprador, com ser assassino, com ser facínora, ok? Ninguém comete crimes porque foi pobre. Eu sei disso porque eu sou pobre, nasci na periferia e vivo na periferia, e eu conheço inúmeras pessoas pobres que nunca cometeram crime por serem pobres, tá? A gente divide o arroz, a gente divide o sal, a gente divide o açúcar. Pobre ajuda pobre honesto. E a gente conhece aqueles que lutam, né, para ter uma dignidade e lutam para viver com dignidade, com honestidade. A gente pode ser chamado de otário, mas a gente não pode ser chamado de criminoso, tá bom? Meus queridos, ilustres, iluminados, progressistas de esquerda. Eu acho que essa galera não tem noção da realidade, e é essa falta de noção da realidade que está fazendo esse país virar essa trincheira entre extrema esquerda e extrema direita, né? Porque essa falta de capacidade de enxergar o meio, de compreender que criminoso é criminoso, pobre é pobre, não confundir polícia parar um suspeito com ação racista. Isso é uma outra coisa que estão tentando colar, que é patético, num país que já tem tanto problema, estão criando mais problema onde não existe problema, né? Nós que vivemos na periferia e somos reféns de criminosos, a gente sabe muito bem separar o joio do trigo. A gente sabe quem é honesto, quem é do bem e quem é do mal, né? Por exemplo, se pobreza representasse criminalidade, justificasse a criminalidade, a gente não teria no Supremo Tribunal Federal juízes vendendo sentença, né, ganhando um salário que, comparado a nós, cidadão comum, é um salário absurdo, né? Mas que para eles não é suficiente, que eu sei por que não é suficiente. Que uma bolsa a um tailleur do Yves Saint Laurent tá na casa dos 15 mil reais. Para que uma pessoa que a esposa usa esse tipo de coisa, com 35 mil reais realmente não dá para vender, para viver, né? Então ele tem que vender sentença, ele tem que criar outros mecanismos para fazer ali o dia a dia dele, porque viver comendo lagosta, vinhos, cuja essa garrafa custa 50 mil, com 35 mil reais mensais realmente não dá, né? Então essa galera acha que todo mundo tem falta de caráter que nem eles. Então, assim, se eu que vivo com 35 mil reais tenho que me corromper para viver bem,
Imagina aquele cara que está lá na periferia. Mas não, gente. Nós somos otários, mas nós somos honestos, tá? Então, pobreza não justifica crime. Eu queria dizer para esse pessoal que olha o resultado aí dessa galera que quer passar a mão na cabeça de bandido, que acha que prender não é solução. Prender esse tipo de gente é a única solução. Aliás, eu vou além. Esse tipo de gente não merecia nem ficar preso, né, sobre as custas do Estado, com a sociedade tendo que bancar eles. Não. Deveriam ser executados, porque essas pessoas não têm cura. Mas ok, vamos lá. O Estado executar uma pessoa é uma coisa assim meio bizarra, meio primitiva demais. Vamos manter então essas pessoas encarceradas com alto custo para a sociedade? Vamos, mas é a única coisa que tem que pode ser feita. Prisão perpétua para esse tipo de gente, tá? É isso, ponto, acabou meu desabafo.